Então, boa tarde a todos. Hoje recebemos aqui para o seminário a Karina Gimenez. Ela é graduada em Física pela UERJ, com mestrado na área de Dinâmica de Sistemas Planetários pelo Valongo, e atualmente ela é doutoranda em Astronomia pelo Observatório do Valongo também. Ela vai falar para a gente sobre evolução por uma área em sistemas binários transneptunianos. Obrigada, Karina. Na hora que você quiser começar. Tá, obrigada. Eu queria primeiramente agradecer o convite. Eu vou falar um pouquinho do trabalho que eu venho desenvolvendo junto com o meu orientador, Adriano Rodrigues, ao longo desses últimos anos. Bom, para a gente primeiro entender como que Desculpa, gente, eu estou um pouquinho nervosa. Bom, primeiro, para a gente entender como que os TNOs evoluem, a gente precisa começar entendendo como que ocorre a evolução por maré em um sistema de dois corpos. Bom, aqui eu tenho uma... Vocês conseguem ver minha seta? Meu indicador, minha seta? Sim. Sim? Tá. Bom, a força de maré é uma consequência direta das interações gravitacionais entre dois corpos. Então, se eu tenho um corpo primário sendo perturbado por um secundário, a gente pode também chamar a força de maré como uma força de cunho diferencial. Por quê? Porque a força que esse corpo que vai estar sendo perturbado sente no centro, ela vai ser a diferença que esse corpo vai sentir no centro, é menos a diferença que esse corpo vai sentir também num ponto na sua superfície. A resultante dessa força, então, é a força de maré. E a gente vê que essa resultante, ela não é igual na superfície desse corpo, né? E a gente vê também que esse corpo, ele vai ser... Esse corpo, ele vai ser deformado de forma a alongar na direção, né, de uma linha imaginária que vai unir os centros de massa, tanto do primário quanto do secundário. A gente chama essa deformação e esse alongamento nessa direção como bojo de maré. Se esse bojo, né, ele está defasado em relação ao centro de massa do primário e do secundário, que a gente consegue olhar nessa segunda ilustração aqui, em um ângulo que eu chamei aqui de delta, a gente chama esse ângulo de atraso, que seria o ângulo de defasagem, né? E, por exemplo, se a gente considera que o primário tem uma rotação ômega, e, por exemplo, se essa rotação do primário ela é maior do que o movimento orbital, ou seja, a velocidade orbital do secundário, e a gente sabe que o momento angular desse sistema ele precisa ser conservado, o que acontece é que a gente tem a maré e a gente vai também ter um torque. Então, o que vai acontecer é que esse primário aqui, ele vai acabar perdendo rotação e o secundário, ele vai ganhar distância, ou seja, ele vai migrar para fora. O caso contrário é quando o primário, ele tem uma velocidade de rotação menor do que a velocidade orbital do secundário. O que vai acontecer é que o primário, ele vai acabar ganhando rotação e o secundário vai acabar migrando para dentro, né? Bom, em relação ao modelo, existem alguns modelos para a gente utilizar, no caso, para o estudo da maré. Eu coloquei o modelo que a gente utiliza, que é o modelo de influência, ou CRIP, do professor Silvio Ferraz Mello. E aqui a gente tem a equação CRIP, essa equação vem da equação de Navier-Stokes. E, como eu falei, a maré ela vai deformar o corpo no sentido de alongar, né? E esse alongamento, ele pode ser instantâneo, né? Ou seja, o corpo deforma e volta ao seu estado natural, né, de equilíbrio. Isso é associado à viscosidade desse corpo. E, bom, aqui nessa ilustração, a gente tem aqui, esse ó seria a origem, a gente tem a superfície de equilíbrio, que aqui a gente chama de ρ,
E a gente tem a superfície, né, deformada, que no caso seria a superfície num dado instante de tempo t. E gama aqui a gente chama de fator de relaxação. M é a massa do corpo deformado e R é o seu raio. E a gente vê que o fator de relaxação ele é inversamente proporcional a eta, que é a viscosidade. Então, por exemplo, quanto maior for a viscosidade, se a gente, por exemplo, está trabalhando com um corpo rochoso ou gelado, como é o caso, né, dos TNOs, gama vai tender a zero. Então, é muito difícil você deformar corpos que têm viscosidades mais altas, né? Por exemplo. E no caso de corpos mais fluidos, por exemplo, como a água se deforma mais instantaneamente, né? Ou seja, viscosidades extremamente baixas. Então, gama vai tender a infinito. O caso mais realista é quando gama vai estar entre zero e infinito, que é o caso que a gente trabalha quando a gente está trabalhando com evolução por maré. Então, são corpos viscosos. Outra coisa importante de mencionar também é a relação entre o fator de relaxação temporal, tal, e o fator de relaxação gama. O fator de relaxação temporal a gente utiliza no modelo do Correia e Valente, que são as equações que eu utilizo nesse trabalho que eu vou mencionar daqui a pouquinho. Bom, dando uma visão, assim, um contexto geral dos TNOs. Bom, os TNOs são objetos compostos principalmente de gelo e rocha, com um semi-eixo maior, né, além de Netuno. São remanescentes da formação do sistema solar, incluindo, né, objetos ali do cinturão de Kuiper e parte, né, da nuvem, parte interna da nuvem de Oort. Aqui a gente tem uma ilustração de alguns objetos transnetunianos, sendo os maiores Plutão, Eris, Makemake e Haumea. Todos eles são planetas anões e todos eles também têm satélites. Em relação às rotações e à dinâmica, eu trouxe esse slide porque são parâmetros físicos que são muito importantes no nosso trabalho. A gente tem esses dois trabalhos aqui do mesmo autor que são de extrema importância. Nesse primeiro aqui, ele traz uma amostra de TNOs e nessa amostra ele mede a rotação média dos TNOs, que fica em torno de 8,63 horas. Já em sistemas binários, a gente nota que o período de rotação é um pouco mais lento. Já no trabalho do mesmo autor, de 2022, ele apresenta que binários que estão em ressonância de movimentos médios 2,1 com Netuno têm o período de rotação ainda mais lento. Então, o que isso aponta para a gente? Que os binários eles vão ter rotação ainda mais lenta que os objetos sem companheiros, independente da população em que ele esteja. Em relação à dinâmica, a gente tem esse trabalho aqui de Noe Colaboradores, que é uma bíblia para a gente. Nele, ele apresenta 86 sistemas confirmados, e isso traz a importância para a gente, porque a gente tendo sistemas binários, a gente consegue estimar a massa do sistema, a gente consegue estimar a composição e também a estrutura interna. Bom, e qual é a motivação do nosso trabalho? Eu acabei de falar, né, sobre a média de rotação dos TNOs, que está ali em torno de 8 horas. Esse aqui é um gráfico que a gente fez em relação ao diâmetro e o período de rotação de uma amostra de TNOs que a gente catalogou. E, bom, a gente vê que, basicamente, o que a gente encontrou corrobora com a literatura. Os pontos pretos são objetos que não apresentam companheiros, os pontos vermelhos são sistemas binários e os azuis são sistemas múltiplos, ou seja, com 3 ou mais objetos. E a gente observa que o período realmente médio ali dos TNOs está em torno ali de 8 horas, mas o que a gente também observa é que a gente tem objetos com períodos mais significativos. E basicamente, a única explicação para isso seria que esses objetos tenham evoluído por maré. Eu não coloquei aqui, mas a gente também tem objetos, sistemas, na verdade, né, que estão em sincronismo. Ou seja, quando o período de rotação é igual também ao período
orbital. E a explicação também é porque esses objetos evoluíram por maré. Então, essa é a nossa maior motivação para o estudo de terminais binários. Aqui eu coloquei algumas tendências de publicações dos últimos anos. A principal delas, né, ou as principais, né, que a gente tem 3 aqui, foi a confirmação do sincronismo do sistema Ares e disnomia. O primeiro trabalho foi de 2021, mas tem outros 2, esse de 2023. A gente também tem trabalhos relacionados à maré no sistema de Gong-Gong. E ano passado a gente teve a confirmação também do sincronismo no sistema de Salácia, e tem esse trabalho aqui também do ano passado, muito interessante, em relação à rotação em torno de Kawar. Bom, quais são os objetivos da nossa pesquisa? A gente aplica o modelo de fluência em diversos sistemas, a gente está trabalhando com mais de 10 sistemas ao todo, para tentar entender a evolução por maré ao longo de mais de 100 milhões de anos e tentar buscar soluções finais que resultem na configuração, né, da razão de períodos atual desses sistemas. Além disso, a gente também está explorando, né, o espaço de parâmetros. Então, a gente investiga parâmetros físicos como a viscosidade e o período inicial de rotação do corpo primário e tentar entender como isso acaba influenciando nas escalas de tempo, tanto da migração do secundário e também no sincronismo de alguns desses sistemas. Em relação à metodologia, a gente está seguindo o trabalho de Correia e Valente de 2022, e essas aqui são as equações médias, tá? Aqui a gente tem a equação para a excentricidade, aqui para o semi-eixo maior e aqui para a rotação, onde B é uma função da frequência de maré sigma, tá? E aqui a gente tem os coeficientes de Hansen, que são funções que dependem da excentricidade. É importante mencionar que a gente está considerando a ação da maré tanto no corpo primário quanto no corpo secundário. Além dessas equações, outras equações são muito importantes para a gente, como, por exemplo, o fator de relaxação, que é o τ-ni, e ele é diretamente proporcional à viscosidade eta. Aqui a gente tem um fator de relaxação elástico, e aqui seria como se fosse o fator de relaxação total, que é a soma dos fatores de relaxação. Nesse trabalho aqui de Ferraz-Mello, ele mostra que o modelo de Maxwell é equivalente similar ao modelo de fluência. Então, o que a gente faz? A gente descarta o fator de relaxação elástico e fica só com o τ-ni, o fator de relaxação fluido. Então, a gente tem uma função B sigma, nossa função B sigma, que essa função B está relacionada ao atraso na resposta que o corpo sofre à ação da maré. Então, ele fica escrito dessa forma aqui, somente com τ, já que τ vai ser igual a τ-ni. Bom, então, construindo um gráfico de B sigma por sigma tal, a gente tem esse resultado aqui. É um gráfico bastante similar aos gráficos encontrados nos artigos, né, do professor Silvio. É um gráfico, né, que a gente chama comumente de gráfico, né, de formato de cotovelo. Então, conforme a gente for andando para cá, ou seja, aumentando o valor de sigma tal, maior é a viscosidade. E o ponto máximo aqui desse gráfico, que é 1, tanto aqui quanto aqui. Então, quando sigma tal é muito menor, né, do que 1, a gente está em regimes de baixas frequências, ou seja, quando a viscosidade é muito baixa. Então, a gente pode pensar em exemplos aí de corpos gasosos e modelos e trabalhos como o de Vignard, de Hutt também. E quando a gente tem que sigma tal é muito maior do que 1, a gente está em regimes de altas frequências, ou seja, corpos rochosos e gelados, como é o caso dos objetos do nosso estudo. Então, acho que o interessante do modelo de fluência é isso, a gente consegue meio que circular por ambos os regimes. Bom, os sistemas que eu trouxe aqui para mostrar são 3 sistemas, 3 síncronos e 1 não síncrono, e são eles Eris e disnomia. Eris é o TNO mais massivo e o segundo maior, e ele é síncrono com disnomia, com esse período aqui de rotação. A gente tem o segundo sistema sendo Salácia
e Actaia, vou chamar de Actaia. Nesse trabalho aqui de Collier e colaboradores do ano passado, foi confirmado o sincronismo com esse período aqui, tá? E o terceiro sistema síncrono que eu vou apresentar, o mais conhecido, Plutão e Caronte, que também estão em sincronismo com esse período aqui. E o único sistema não síncrono que eu vou apresentar é o sistema Kawari-Weyot, onde eu considero o período de rotação de Kawar de 17,7 horas e esse período aqui orbital de Weyot, ok? Bom, a gente está considerando um sistema de 2 corpos, né, que vai estar submetido à interação por maré, e o que a gente faz é construir uma grade de condições iniciais, variando 2 parâmetros. Beta, que vai estar associado à viscosidade, porque está associado ao meu tal, que é o fator de relaxação, e alfa, que é a razão entre o período atual de rotação e o período inicial de rotação do primário. Então, tudo que tem o índice 1, está relacionado ao primário. A gente está assumindo alguns parâmetros, como o número Love fluido sendo 1,5, os QCs, né, e densidades iguais, e algumas condições iniciais, como a excentricidade inicial, né, do secundário, e também a gente assume que o nosso alfa 2, esse aqui seria o alfa 2 para o secundário, né, igual a 5, de acordo com o período de ruptura que a gente também calcula, tá? Bom, a gente constrói gráficos do semi-eixo maior inicial por alfa para todos os secundários. Aqui eu tenho para Caronte e Disnomia, ou seja, satélite de Plutão e de Eris, onde a curva em azul é o semi-eixo maior inicial, em verde o semi-eixo maior atual e em vermelho é o limite de Roche. A gente observa que o semi-eixo maior inicial cruza o limite de Roche para valores muito altos de alfa, tanto para Caronte quanto para Disnomia, e esses valores ultrapassam o período de rotação de ruptura, então a gente desconsidera, tá? Então, para Caronte, a gente vai considerar alfa só até... Desculpa, para esse sistema a gente vai considerar alfa só até 40, e para esse sistema aqui a gente vai considerar alfa só até 20. Já para o satélite de Salácia e Kawar, a gente vê que a nossa curva do semi-eixo maior inicial são 2 parábolas, e parte dos valores do semi-eixo maior inicial ficam abaixo do limite de Roche. Então, todos esses valores aqui, eles são descartados. Vou beber só um pouquinho de água. E o que a gente faz nesse caso? Para Actaia, nesse caso, a gente desconsiderou esses valores de alfa maiores do que 30, porque eles ficam acima também do valor do período de ruptura. Então, para Actaia, a gente considerou o valor de alfa até 12. Já para Weyot, a gente vê que a curva do semi-eixo maior inicial também interseciona o semi-eixo maior atual. Então, o gráfico para esse sistema, no caso, né, a gente vai ter 2 gráficos. A gente vai ter um intervalo e outro intervalo. Então, vão ser 2 intervalos para alfa. Bom, em relação aos resultados, para o primeiro sistema, que era esse disnomia síncrono, eu coloquei em 3 tempos de integração diferentes, mas o tempo total de integração é 4,5 bilhões de anos, tá? E a gente vê que conforme o tempo de integração ele vai aumentando, essa região preta ela vai aumentando também. Aqui a gente tem alfa, tá? Que está associado à razão entre os períodos, e beta, que está associado também à viscosidade, e a barra de cor é a razão entre o período orbital final e o período de rotação final. E essa região, toda essa região aqui preta,
significa que essa razão aqui é igual a 1. Ou seja, todos os valores de alfa e beta que estão inseridos nessa região, o sistema é síncrono. A gente também fez gráficos da variação do semi-eixo maior no tempo, considerando 3 valores de tal n. Então, a gente considerou 10 a 2, 5 vezes 10 a 2 e 1000. O que a gente observa é que quanto menor é o valor de tal n, mais rápida é a evolução do semi-eixo maior até alcançar o sincronismo. E por que isso acontece? Porque a viscosidade é menor, já que esse tal n aqui, que está associado, né, ao beta, está associado à viscosidade. A gente também fez gráficos da razão de período no tempo, tá? Tanto para Eris quanto para dinomia, também considerando 3 valores de tal n, e a gente observa algumas capturas em ressonância spin-órbita para dinomia. Por exemplo, 2,1 e aqui a 3,2. Para o sistema de Salácia e Actaia, a gente também considera eu considerei 3 tempos, né, de integração, e o tempo aqui de integração total é 10 a 8, aqui tá errado, perdão. E a gente observa a mesma coisa, né, que conforme o tempo vai passando, vai aparecendo a região preta, vai ficando cada vez maior. E para esse sistema aqui, essa região preta, ela é mais significativa. E bom, todos os valores, novamente, de alfa e beta inseridos, né, contidos nessa região preta, o sistema também é síncrono. Novamente, nós realizamos gráficos da variação do semi-eixo maior no tempo, também para 3 valores, né, de tal n, e a gente observa a mesma coisa, né, que conforme o valor de tal n, que quanto menor o valor de tal n, mais rápida é a evolução do semi-eixo maior até alcançar o sincronismo, justamente por conta da viscosidade ter menor valor. Gráficos também para a razão, né, de período orbital pelo período de rotação no tempo, e observamos também capturas em ressonância spin-órbita. E por último, a gente tem para o último sistema síncrono, né, que é Plutão e Caronte. O tempo total também de integração é 100 milhões de anos. E, novamente, todos os valores, né, de alfa e beta contidos nessa região preta, o sistema também é síncrono. Não sei se é óbvio ou não, mas essa região aqui, o sistema não é síncrono tanto para os 3, tanto para a Salácia quanto para Eris, tá? Também construímos gráficos do semi-eixo maior no tempo, tanto para Caronte, no caso, para 3 valores distintos também de tal n. E esses valores aqui, eu esqueci de mencionar, mas eles são escolhidos de acordo com esse gráfico aqui. Nós escolhemos esses valores de acordo com o sincronismo do sistema. Então, são valores onde o sistema é síncrono. E também construímos gráficos da razão do período orbital pelo período de rotação. E observamos também capturas em ressonância spin-órbita para Caronte. E, por último, a gente tem o único sistema que não é síncrono, que é o sistema de Kawari-Weyott. Então, a gente tem, como eu falei, a gente vai ter 2 gráficos, porque a gente vai ter 2 intervalos diferentes para alfa. Então, o primeiro intervalo de alfa é esse aqui. A gente vai ter a mesma estrutura, alfa e beta, e o período de rotação. Só que o que a gente considera agora é o período de rotação atual do sistema, tá? E o período de rotação atual do sistema, ele se encontra justamente nessa região aqui demarcada por esse tracejado aqui em branco. Então, todos os valores de alfa e beta contidos dentro dessa região branca, tá? A gente consegue encontrar o período atual, a razão, né, de período atual do sistema, tá?
Bom, aqui também a gente tem o segundo intervalo. Então, a mesmo raciocínio, a gente tem gráfico de alfa por beta. E dentro dessa região demarcada aqui também, todos os valores de alfa e beta contidos dentro dessa região, a gente encontra a razão, né, de períodos, tanto orbital quanto de rotação, para esse sistema. Em relação às conclusões, considerando, né, que o maior valor de alfa para cada sistema, o período de rotação inicial do corpo primário e de cada sistema vai ficar entre 4 horas a 18 horas. Os nossos resultados indicam valores efetivos para a viscosidade dentro da faixa de 10 a 14, a 10 a 16 Pascal segundo. A gente tem que os parâmetros dominantes do nosso estudo são, de fato, o período inicial de rotação do primário e a viscosidade. Infelizmente, a gente tem algumas limitações no nosso trabalho, principalmente em relação aos parâmetros físicos, como a massa. É muito difícil encontrar a massa de alguns TNOs. E em relação a trabalhos futuros, o que a gente pretende é aumentar nossa amostra e tentar refinar o que a gente tem de acordo com o que for saindo também na literatura. Bom, parte desse trabalho, que foi o que eu apresentei dos sistemas síncronos, ele foi compilado em um artigo que, se tudo der certo, vai ser submetido semana que vem. E a gente tem uma segunda parte também dessa pesquisa, que tem a colaboração do professor Bruno Morgado, também do Valongo, que é a busca por supostos satélites que ainda não foram observados. Então, qual é o nosso objetivo, né? A ideia é construir gráficos usando a mesma metodologia do semi-eixo maior atual do satélite, que ainda não foi observado, pela razão de massa, e a barra de cor sendo o período atual de rotação do primário. O que a gente fez foi fazer uma busca em banco de dados. A gente catalogou mais de 6.000 TNOs, mas como eu falei, por conta das limitações, a gente não tem muitos parâmetros físicos, principalmente a massa. Então, diante disso, a gente só conseguiu 20 objetos dentre todos esses, e a gente fez um corte no diâmetro e no período. Então, para a construção desses gráficos, a gente tomou um intervalo de 10 a menos 3 a uma massa de Plutão, tá? E um período de rotação para o primário entre 10 horas e 23 horas. Eu trouxe aqui alguns exemplos de como mais ou menos vai ser feito isso. Aqui eu tenho um caso de Plutão, um binário conhecido, onde a gente sabe a razão de massa, a gente sabe o período de rotação. Então, seria o quê? O semi-eixo maior do companheiro, pela razão de massa do companheiro e do primário. E aqui é o período de rotação atual do primário. E essa estrela azul justamente indica onde estaria Caronte. Então, a gente marca com o semi-eixo maior e a razão de massa. A gente aqui também fez um teste com o Varuna, que tem um período de rotação de 6,34 horas. E, bom, de acordo com esse trabalho aqui, de Fernandes Valenzuela, tem a possibilidade de existir um satélite que ainda não foi observado nesse intervalo aqui de semi-eixo maior. E, bom, utilizando a nossa metodologia, a gente encontra um satélite nessa região aqui demarcada, de acordo com o período atual de rotação de Varuna, tá? E, bom, a partir disso a gente consegue calcular tanto a massa desse satélite também, quanto o raio desse satélite. Bom, com esse resultado aqui de Plutão, a gente conseguiu validar a metodologia, e isso é algo muito importante.
E eu trouxe um exemplo de um objeto da nossa amostra, que é o 1996 TL66. Ele tem um período de rotação de 12 horas. Então, todos os objetos da nossa amostra têm um período de rotação mais significativo. A massa a gente não tem, né, de nenhum deles. Nenhum dos objetos que não tem companheiros na nossa amostra, a gente tem a massa disponível. Então, o que a gente está fazendo é considerar a densidade média de TNOs, que está ali mais ou menos entre 1 e 2 gramas por centímetro cúbico, de acordo com o diâmetro desse objeto. E, bom, de acordo com o período de rotação dele... Alguém abriu o microfone? Posso continuar? Sim. Sim. Bom, de acordo com o período de rotação dele, a gente encontraria um satélite para esse objeto nessa faixa aqui, onde eu tenho essa linha demarcada. Então, com o semestre maior entre 4.400 quilômetros e 4.600 quilômetros. Tá? Isso também a gente está com um artigo já em preparação com esse trabalho. E a nossa ideia depois é talvez construir uma grande tabela com semestre maior, razão de massa, a massa do semestre maior, a massa do objeto também, o raio desse objeto, para que talvez a gente consiga alinhar a teoria com a observação. E é isso, muito obrigada. Obrigada, Karine. Muito bom o seminário. Vamos abrir agora para as perguntas. Christian? Não, desculpa, foi sem querer, eu cliquei aqui sem querer, não tem pergunta não, mas obrigada pela palestra. Professor Alfa? Apresentação muito boa, bastante interessante o trabalho. Eu teria algumas perguntas, mas uma assim, meio genérica. Você consegue, né, por um sistema conhecido, você consegue estimar valores de viscosidade, certo? Que seriam razoáveis. Sim. E aí a minha pergunta o que dá para dizer pelo o que se sabe, por exemplo, do objeto em termos de espectroscopia, e aí conhecer essa viscosidade, vocês chegaram a... Dá para fazer alguma correlação, tipo tirar informações físicas internas dele, um pouco mais, a partir disso? Eu não coloquei aqui, mas a gente tem um gráfico onde a gente fez um gráfico, eu não sei se eu consigo compartilhar, mas é um gráfico da variação da viscosidade, né, de Galáxia, Plutão e Eris. Então, a gente consegue calcular tanto o fator de relaxação, desse fator de relaxação temporal, quanto a viscosidade de cada um dos objetos. E a gente faz uma comparação dessa viscosidade que a gente calcula com objetos com valores que a gente já encontra na literatura, como, por exemplo, de Encélados, como também de Caular. E acaba batendo, assim, não fica entre mais ou menos, por exemplo, Eris a gente encontra na ordem de 10 a 16 Pascal segundo, como Plutão, e Salácia está da ordem de 10 a 14 Pascal segundo, a viscosidade. Então, agora em relação à espectroscopia, eu não sei dizer. Mas o que a gente consegue inferir é calcular a viscosidade dos objetos, sim. A gente consegue calcular e a gente consegue ver que corrobora com o que a gente tem encontrado na literatura, assim, não está muito diferente. Não, ok. Não, ok. Era mais nesse sentido, né? Se a gente, quer dizer, a partir desses estudos dá para tirar mais informações com relação à estrutura interna, coesão, porosidade, sei lá, alguma outra coisa que possa, né? É mais uma informação que vocês trazem com esse estudo. Legal. Obrigado, muito bom. Nada. Professora Silvia?
Oi, Karina. Muito obrigada pela Oi, apresentação, professora. excelente, adorei. Eu tenho uma pergunta, eu Uhum. não sei se... Talvez o fato, ou melhor, talvez o fato não. Se você encontrar objetos, ou o fato do objeto não estar em ressonância, será que não pode estar relacionado à formação, à origem dele? A formação do Como, sistema. Quer dizer, será que o como, eu não objeto... entendi a pergunta. Eu não entendi a A pergunta, formação desculpa. do sistema. Você tem o corpo, Aham, sim, certo? E você tem o sim. satélite. Será que o fato de Aham. você não encontrar ele em ressonância, ainda não estar em ressonância, será que não está relacionado ao fato da formação do sistema? Por exemplo, por que o Você, Wave não está? No caso, o Wave, você mostrou o Wave, por favor. Mostra que uhum. ele não está... Não, esse é isso. É porque esses gráficos aqui a gente só fez para os sistemas que estão em sincronismo. Então, o fato de o Wayward não estar em sincronismo, será que não está Uhum. relacionado à formação do sistema? A como ele foi formado? A origem do sistema, acho que é melhor dizendo. Não sei. Pode ser pelo. Assim, a gente acabou de. Dando um spoiler. A gente acabou de realizar uns gráficos que é justamente gráficos parecidos com esse, só que em vez da barra de cor ser a razão de períodos, ser o tempo de sincronismo. E aí, com isso, a gente consegue meio que indicar o tempo também de formação desse sistema, né? Ah, porque você falou que poderia ocorrer, né? Você vai fazer melhorias com relação aos parâmetros. Mas a pergunta é, será que são Isso. só os parâmetros ou teria algo a ver também com a origem do sistema? Pode ser também, assim, é porque, bom, o que a gente encontra de TNOs é catalogando, assim, é minucioso, né? Não tem, assim, tanta informação, ou a gente acaba encontrando muita informação, mas dos objetos que eu estudei, a maioria a gente tem basicamente massa do sistema, como é o que tem, né? Uhum. Basicamente. A gente não tem a massa principalmente do secundário, a gente não tem. Mas mecanismos de formação não é algo que eu também sou super especialista. Talvez possa Eu também ser não, também. só pergunta. O spoiler que você falou, como que foi? Eu não entendi. Você fez um gráfico... A gente tem, em vez desse gráfico ser a alfa, beta e aqui ser a razão de períodos, né? Aqui, no caso, é o tempo de sincronismo. Então, a gente consegue ver em quanto tempo o sistema entrou em sincronismo. Então, entendi. E foi feito a isso gente, para Wayward? não, foi Não. feito para Que Plutão, os... para os síncronos. Para os Entendi. síncronos. Tá ótimo. Obrigada. Obrigado pela Nada. apresentação, parabéns pela apresentação. Ainda não foi feito para todos. Uhum. Futuro. Futuro. Isso. Raíssa, pergunta. Opa. Oi, Karina, tudo bem? Olá. Parabéns pela apresentação. É uma Obrigada. pergunta bastante simples e acho que a resposta é não, mas a teoria que você utilizou no seu trabalho, ela não se aplica para binários de contato, né? Ou, eu digo, enfim, não se aplica para binário de contato, né? Basicamente. Não. Tá. Poxa, que pena. Por que não se aplica? Desculpa falar, entrar na Eu conversa. acredito, eu acredito que não, assim, eu nunca trabalhei com binários de contato. Então, só testando, mas eu acredito que não, assim, é um feeling.
Ok. Mais alguma Justamente pergunta? porque eu trabalho também com semi-eixo, então E eu se você, acredito eu que não não. sei, mas se você tiver o binário de contato, aí ele já vai ser duplo síncrono, né? Não tem mais evolução, a princípio, né? Eles vão ficar já em contato, a face sempre voltada àquela mesma face, já vai estar, eu acho que em estágio final, né? Poderia ser uma evolução que chegasse a isso, mas se ele partir do binário de contato, já não tem mais evolução. Era mais nesse sentido de, pelo que eu entendi, é o processo de, eventualmente, de estar mais próximo e se afastar até ele entrar em equilíbrio, mas seria o contrário, de ter essa aproximação e eventualmente se tornar um binário de contato, mas aí acho que a abordagem não cobre isso. Mas eu tinha pensado ter um objeto e ter o seu satélite ser um contato, entendeu? O seu satélite ser 2 objetos de contato, um binário de contato. Isso que eu tinha pensado. Ah, sim, Ah, sim. Agora eu entendi o que você perguntou, Rai. Certo. sim. Mas, Obrigada. obrigado. Parabéns de novo pelo trabalho. Obrigada. Temos mais uma pergunta do Lucas. Oi, boa tarde. Me ouvem? Alô? Sim? Sim. Karine, parabéns pelo trabalho, tá muito bom. Acho que vai a pergunta no sentido do Rai. Alguma dessas condições iniciais que vocês têm, vocês observaram a aproximação deles indefinida, levando a uma colisão, por exemplo? Que é possível. Não, Nenhum não. delas. Todos se afastam. Todos se Não. afastam? Então, a Talvez migração é externa. externo, né? Tá bom. Sim. Obrigado. Nada. Mais alguma pergunta? Só um comentário, né? Você não discute muito a questão da excentricidade, né? Mas elas partem de excentricidades baixas e praticamente tudo circulariza, certo? Sim, sim. A gente Então, considera um padrão de excentricidade inicial 0,08. Isso. e a evolução, eles tendem a circularizar. Não, a gente considera a excentricidade atual é a excentricidade atual dos satélites mesmo. Que é realmente, quase zero de cada um. Mas ela Tirando evolui. o satélite. Evoluem. É que eu não coloquei gráfico de excentricidade aqui. Mas sim. Mas aí ela diminui, então. Sim, sim. Mais Ok, alguma obrigado. pergunta? Ok, obrigada, Karine, de novo. Obrigada. Parabéns pelo trabalho. Obrigada.